Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao primeiro podcast da BRH São Paulo, Regional Noroeste Paulista, destinado a você, profissional de RH, líder, gestor, empresário e público em geral interessado nessa temática tão importante e relevante que é o desenvolvimento humano nas organizações. Esse primeiro podcast é realizado em parceria com o Centro Universitário Barão de Mauá, aqui em Ribeirão Preto. Estamos, inclusive, nos estúdios da Barão, aqui nesse momento. Eu sou Maria Alice Oliveira Trindade, sou professora aqui do Centro Universitário Barão de Mauá e atuo na BRH desde 2016. Atualmente aqui na Noroeste Paulista, sou diretora de Conhecimento e Inovação. Nossa regional abrange, pessoal, 144 cidades aqui na nossa região. Conta com uma diretoria muito comprometida em fomentar, incentivar iniciativas de conhecimento, inovação. Estamos, inclusive, aqui com alguns de nossos diretores. Estamos com a nossa diretora da regional, Fabiola Molina, do vice-diretor Rodrigo Pimentel, da nossa diretora de eventos e diversidade, Karina Mendonça. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Muito bacana a gente finalmente realizar saiu do papel, né? É uma aí. alegria a gente conseguir, né, começar o nosso podcast. É um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, profissionais da área de recursos humanos tão reconhecidas, né, e com tantas informações que a gente tem aqui para discutir. É um prazer enorme estar com vocês. Muito legal. Antes, Fabiola, conta um pouquinho para a gente, antes da gente começar, conta um pouquinho da missão da BRH, o que é a BRH, as vantagens de ser associado, por que um profissional de RH deve buscar isso? Sim, bom, nosso primeiro podcast, né, dia de estreia aqui, então estamos muito felizes por vocês estarem acompanhando a gente e abrir as portas da sua casa para poder conhecer um pouquinho mais o trabalho da BRH, que é uma entidade, uma associação que já existe há mais de 55 anos, com atuação no Brasil todo, reunindo diversos profissionais de RH, como nós aqui, que viemos por uma paixão, por uma missão, primeiramente como associados e depois fomos fazendo nossa rede de relacionamento, nosso network, vendo o crescimento e desenvolvimento das pessoas e das empresas. Quando as empresas elas investem no desenvolvimento das pessoas, é incrível o quanto que o ambiente se transforma, o engajamento dos funcionários, as entregas, os resultados, os seus lucros, porque afinal de contas não adianta investir só em tecnologia, precisa ter um investimento nas pessoas que vão operar essas tecnologias, né? E a BRH ela vem para poder fomentar e fazer esse encontro, para poder fortalecer o setor de recursos humanos, fortalecer as pessoas, promover muito conhecimento teórico, conhecimento prático, através de eventos, de cursos, de grupos de estudos, momentos de interação nos nossos cafés. São muitas as atividades, a gente vai explorar um pouquinho elas mais, mas a gente começou a perceber que os nossos eventos presenciais começaram a ficar pequenos para o público tão grande que tem interesse e conhecimento em conhecer mais sobre pessoas, né? Quando a gente fala dos nossos objetivos, né, de RH, eu gosto muito de uma palavra que é a palavra desenvolver. Né? Eu gosto desse tema porque uma vez eu ouvi de uma psicóloga que estava dando um treinamento, ela disse assim: Pimentel, nós estamos aqui para desenvolver. E eu fiquei com aquela pergunta, assim, mas desenvolver o quê? Ela falou assim, vamos fazer uma analogia. O que é desenvolver? Né? É você se abrir para aquilo que de fato você não ainda conhece. Por quê? No nosso dia a dia de recursos humanos, a gente está tão envolvido com o dia a dia que às vezes a gente não consegue olhar, né, os nossos horizontes, olhar além. Então o que é desenvolver? É fazer com que as pessoas enxerguem além daquilo que ela está envolvida. Alguém tem que estar por trás daquilo para poder fazer as coisas acontecerem. E eu acho super importante que a gente consiga estar com essas pessoas, né, potenciais, porque o RH, vocês sabem melhor que eu, a gente torce pelas pessoas, né? A gente torce. A gente vibra bastante. Quando nós estamos ali fazendo recrutamento e seleção, a gente fala, essa pessoa vai dar certo. Essa pessoa tem o viés que a empresa precisa. E nada melhor, nós, né, com a experiência que nós temos de RH, quando a gente vê aquelas pessoas trilhando as suas carreiras, né? Quando a gente coloca para eles o que eles podem fazer, aonde eles podem chegar e como a gente ajuda. E depois de alguns anos, a gente vê o crescimento, a gente se sente orgulhoso. Sim, né? sim. Então, esse é o nosso espírito e esse é o nosso projeto. Reunir nossas pessoas, nossos empresários, nossos líderes e os nossos profissionais da área de RH para que a gente esteja junto desenvolvendo. Muito bacana, Pimentel. Karine, conta para nós os temas. O que nós pensamos de temas para abordar
Então, Pimentel, só para complementar, né? Eu acho que quando você coloca as pessoas, acho que todo mundo que está envolvido e tem interesse no desenvolvimento de pessoas, né? A organização é feita de pessoas. Então, esse podcast aqui, esse bate-papo, é para todo tipo de público que tem esse interesse genuíno de trazer esses projetos para dentro da organização. Nós temos aqui uma missão de levar conhecimento e discutir novas ações, né, de mercado para o maior público possível, e principalmente aquele público que é patrocinador dentro das organizações. Por isso que a gente fala muito dos empresários e líderes, né, porque vocês são ali os principais na linha de frente, junto com a área de recursos humanos, e são vocês que impulsionam a área para se tornar cada vez mais estratégica dentro das organizações. Então, eu trouxe aqui, a gente tem uma colinha, eu trouxe alguns temas. Eu tô na diretoria de eventos, mas é claro que a gente aqui é todo um conjunto Sim. de diretores, então a gente trabalha todo mundo a 4 mãos para trazer sempre o melhor evento, sempre a melhor forma de trazer conhecimento para todos vocês. Então, a gente tem aqui temas que a gente vai trazer agora para 2023 e 2024. Futuro do trabalho, né? A gente fala muito sobre a questão de semana de 4 dias. Vai vingar, não vai vingar, né? Como que a inteligência artificial vai entrar para o mundo do trabalho? Vai substituir pessoas, não vai? Como vai ficar o lado humano nas organizações com a entrada da inteligência artificial? Vamos falar de diversidade dentro das organizações. Eu acho que esse é um tema extremamente importante, né? Também vem de encontro com o ESG, qual que é a função do RH dentro do ESG, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, que é uma função extremamente importante dentro das organizações. Tecnologia, comunicação, né? Hoje a gente vê uma dificuldade das pessoas, né? Nessa parte de comunicação. A Fabiola falou que trabalha com jovens, esses jovens que entram no mercado aí e as empresas têm essa dificuldade. Como que a gente melhora isso dentro das empresas? Remuneração, acho que é uma área que o Pimentel tem propriedade, né, Pimentel? Gosto bastante. Para falar. Então, a gente tem uma diretoria aqui de peso, né, como a gente comentou. O Pimentel é especialista em remuneração, inclusive foi o nosso professor aí na trilha de conhecimento, que a gente vai falar um pouquinho ao longo dos nossos podcasts. As novas gerações, né, a gente fala muito sobre engajamento dentro das organizações, e essas novas gerações, principalmente depois da pandemia, teve uma reviravolta, e aí as áreas de gestão de pessoas, essa liderança, todo mundo precisou se reinventar. Então, o que essa nova geração espera dentro das organizações? Como que a gente consegue manter esse engajamento, essa mesclagem, né, de gerações dentro das empresas? Né, a gente fala de diversidade, pessoas, eu acho que é muito abrangente, né? Pessoas acima de 50 anos, pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho. Então, diversidade abrange muitas vertentes. Gestão de desempenho, engajamento eu falei bastante, designer institucional, marca empregadora. A gente está numa região onde o agro é muito forte. Então, ano passado, a gente fez um evento super importante, super bacana, para falar sobre os desafios do agro, né, em gestão de pessoas. Esse ano a gente vai ter novamente esse evento, ele vai ser um evento híbrido. Então, fica o convite aí para todos participarem. E a gente vai fazer essa troca. Eu acho que tem diversos temas que a gente vai abordar, esses foram alguns, né, que a gente já trouxe para a pauta, mas tem muita coisa, né, para a gente discutir, para a gente trazer experiências, trazer convidados. Eu acho importante fazer esse benchmark, né, do pessoal. Às vezes a minha dor é a sua dor, e como que a gente compartilha isso dentro das organizações, né? Eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Eu não gosto muito de falar de dores, né? Mas eu gosto de falar de oportunidades, né? Uhum. Mas assim, é aquilo que eu disse. Às vezes a gente está no nosso dia a dia de trabalho e a gente está tão sozinho que a gente não tem com quem dividir, né, os nossos pequenos problemas, né, para a gente achar soluções. Então, o que nós, né, da BRH temos feito muito é discutir, né? É achar soluções juntos. Porque os teus problemas, às vezes, são meus problemas, mas, às vezes, a Fabiola já solucionou isso de alguma forma. E hoje a gente tem tantas ferramentas, né, que a gente vai falar nos nossos encontros, né, ferramentas de inteligência artificial, robotizadas, que já existem soluções, e tem algumas empresas ainda
muito, né, vamos dizer, muitos anos ainda atrás, tentando fazer uma coisa muito tradicional. Sim. Uhum. E às vezes, dentro do nosso encontro, se houver a participação dessas pessoas, né, das empresas, elas se despertam, né, Uhum. e conseguem ajudar a empresa a alavancar seus resultados. Por isso que eu falo, o RH tem que ser estratégico. Uhum. Né? O RH tem que estar nos encontros, o RH tem que estar sabendo o que está acontecendo, o RH tem que ser o RH Business Partner, né, que está muito em evidência hoje, né? Então ele tem que estar participando e sabendo o que está acontecendo no mundo lá Participar das reuniões estratégicas, né, dentro da organização. Eu acho que, e aí é nesse ponto que eu também chamo a atenção da questão da importância dessa diretoria, presidência, líderes, né, de empresas, empresários, virem para o mundo de RH, né, entenderem das discussões e participarem também das discussões, porque a gente precisa também ouvi-los e eles precisam entender qual a função deles de puxar mais esse RH também para a estratégia. A gente fala muito sobre essa questão da visão do dono dentro da organização. Isso deve ocorrer de fato. Né? Exato. Então, acho que é um conjunto, né? Então, o RH puxando e esse empresário patrocinando também, né? Dando cada vez mais força para as ações, para que sejam realmente ações de sucesso, assertivas, né? Seja um apoiador, né? Seja um apoiador dessa transformação. Exato. Porque, afinal de contas, não adianta a gente falar uma coisa ali no dia a dia, entre os colaboradores, e acontecer outra pela diretoria. Então, tem que ser todos juntos com esse objetivo, com esse alinhamento, porque aí cria a cultura organizacional, que é tão importante a gente falar sobre cultura. A gente vive um momento em que existem muitas coisas ásperas acontecendo aí ao redor do mundo, no ambiente externo, e como fazer com que isso não entre dentro da empresa. Eu tenho me questionado muito sobre isso. Como a gente ter uma pessoa que seja realmente colaborativa, que trabalhe em equipe, com foco em resultado, no desenvolvimento, num bem comum, quando a gente tem um mundo tão competitivo lá fora, que visualiza muito o individual. E aí, como trazer o coletivo para dentro de uma empresa? Eu gosto muito daquela frase que fala que a gente pode ir longe sozinho, mas a gente vai muito mais longe em conjunto, né? E trazer esse espírito para dentro da empresa é o que aumenta o resultado, quando tem uma diversidade também dentro da equipe. Então, esse treinamento com as lideranças, principalmente, que é algo que é muito importante, está afinado com a cultura organizacional, e o RH ser o guardião, o grande guardião para que tudo isso aconteça, a visão de longevidade da empresa para as coisas que são feitas práticas no dia a dia, né? Que, afinal de contas, o presente é que constrói o futuro. Então, vamos olhar para esse cenário presente, valorizando toda a história da empresa, os seus pilares, e direcionar para que essa empresa consiga reformular os seus processos, reformular, né? A gente está falando tanto de processos agora há pouco, de como é importante ter esse mapeamento de onde estão os gargalos de trabalho ali. Até eu estive hoje mesmo num evento que falou muito sobre assédio sexual, assédio moral, o quanto que isso tem que ser combatido dentro das empresas e seu impacto no ESG, no financeiro, na qualidade de vida das pessoas que estão lá dentro, né? A gente tem que ter muito esse foco. Isso vai ser trazido aqui com muitos especialistas, entre nós, membros da diretoria, que também temos nossas especialidades em diversas áreas, e com convidados que vão falar com a gente sobre todos esses temas de diálogo. E quem tiver sugestão, que estiver assistindo a gente, pode colocar aí no chat, pode colocar nos comentários, né? O que gostaria de ver aqui dentro dos nossos videocasts, podcasts, né? A gente está tentando achar um nome ainda para esse momento. Não tem nome, não tem, Fabiola? Já pode lançar ou ainda não? Já lança? Já lança, Fabiola. Fala com a BRH. Estamos em votação pelo nome, né? Podem colocar nos comentários. É verdade. A gente quer fazer uma interação. Na verdade, eu acho que tudo cresce quando tem essa interação, né? É um conjunto, as coisas têm que andar em harmonia. Então, acho que cada um tem uma vivência, uma experiência, além de nós aqui da diretoria, os membros,
A gente quer ter essa interação com vocês que estão nos assistindo. Coloque aqui alguns comentários. Olha, o que eu gostaria de ver no podcast, né? Qual As trilhas de situações na trilha de conhecimento. A gente tem os nossos encontros, né, Maria Alice? Você que participa bastante também dos encontros, dos grupos de estudos. Temos os grupos de estudos, pessoal, uma vez por semana. Cada tema são mais de 20 temas, das mais diversas áreas temáticas, com convidados. É muito bacana. Então, entre na página da BRH para vocês saberem a agenda, conhecerem a agenda dos grupos de estudos. Saber como se associar é muito importante. Inclusive, a gente estava comentando há pouco, né, a importância da classe profissional se associar, né, dos profissionais se associarem à sua classe profissional. Então, aqui, a BRH é um conjunto, nós temos os grupos de estudos que acontecem, nós temos a mentoria, né, que é um programa tão importante. Você que está em desenvolvimento aí na área de recursos humanos, você vai ter a oportunidade de ser um mentorado de um profissional com muito conhecimento, com muito uma experiência, uma bagagem, né? A Maria Alice, professora do curso universitário, né, Maria Alice, também tem uma bagagem enorme. Então, eu acho que é muito válido essa troca. Você sai do curso, né, Maria Alice, você sai com uma bagagem, mas a troca, a experiência, o dia a dia, eu acho que é uma riqueza de detalhes, assim, que Os conteúdos que tem na plataforma, né, vamos dizer assim, né, são conteúdos riquíssimos de vivência, né, de coisas muito reais, né, que acontecem no dia a dia nosso. E, de novo, né, Maria Alice é professora, né, todo mundo quando sai da faculdade às vezes pergunta, né, e agora o que eu faço? É verdade. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Então, são profissionais, né, psicólogos, gente que se formou em RH, que às vezes precisa de um empurrão, né? E como a gente falou, a gente acredita nas pessoas. Exato. E quando as pessoas querem, né, então, né, desde estudantes também podem se associar, né, a BRH, e fazer parte desse conteúdo, né? Fazer relacionamento, que a gente fala, né? Network, que é muito importante. Né? Jovens, por mais que tenham saído agora da faculdade, da graduação, têm oportunidade lá de estar conectado com pessoas importantíssimas, né? Que têm algumas experiências, pessoas como eu que começaram no século passado em RH, mas assim, mudou tanto, né? Nos últimos 25, 30 anos, pelo menos para mim, que eu também estou reaprendendo algumas coisas com o RH. Por isso que eu acho vejo a importância de estar junto com a BRH. Porque tudo que está acontecendo no dia a dia de RH está lá. Né? As discussões, os encontros, os podcasts agora, que tem essa oportunidade para que as pessoas possam buscar conhecimento. Então, inovar, fica aqui novamente, né, o nosso convite, né, das pessoas fazerem parte da BRH como associado. Sim. Importante ressaltar que esses grupos de estudos que nós estamos falando, eles acontecem de forma online, exclusiva para associado, e podem participar pessoas do estado todo. Então, lá vocês vão encontrar, por exemplo, temas como desenvolvimento de coaching, assessment, neurociência, gestão de conflitos, experiência do colaborador, diversidade e inclusão, felicidade no trabalho, tem também, né? Organizacional. Sim, são muitos temas. São antes da pandemia, eles aconteciam de forma presencial. Tomamos a decisão de trazer para o online e a adesão foi muito grande dos associados. Então a BRH ela tem de fato alguns eventos que são abertos ao público, gratuito, e outros eventos que são exclusivos para associados. Alguns treinamentos, como por exemplo, nós tivemos aqui na nossa regional do Noroeste Paulista recentemente as trilhas de conhecimento, que foram 9 encontros, né, 9 temas, que a gente fez toda uma trilha de trabalho do RH, desde cargos e salários, departamento pessoal, recrutamento e seleção. Interessante que a gente percebeu que tinha pessoas de diversas cidades, né, e com níveis de formação muito diferentes, alguns profissionais sêniores, outros profissionais jovens, e surgiu uma sintonia ali muito grande, muitas amizades foram feitas ali também, e essa troca ela é super importante. Quando a gente fala do Brasil, né, agora nas redes, a gente vamos falar do mundo aí, tem tantas coisas, é tão diverso, é tão grande, que às vezes eu faço algo aqui na minha empresa que eu posso aplicar lá no Nordeste, que eu posso aplicar na região Sul, tem tantas boas práticas que a gente pode trazer. Eu gostaria muito que esse nosso
pod e videocast seja um fomentador de encontros, que possa trazer muitos encontros aqui de boas práticas de fato e ideias que a gente possa trabalhar em conjunto. Inclusive, para o pessoal, né, da nossa região aqui de Ribeirão Preto, nós temos encontros presenciais também. A gente fez um evento esse ano muito bacana, com 2 convidadas maravilhosas, com uma experiência vasta em recursos humanos. Então, esse é o nosso objetivo, a gente ter esse network, essa troca, trazer para vocês conteúdos cada vez mais inovadores, conteúdos que possam agregar, que possam ajudá-los, né, na caminhada, na jornada, e que a gente possa crescer, né? A nossa... É uma classe, né? Classe de gestão, nossa classe de recursos humanos, de gestão de pessoas, a gente possa se fortalecer, né? Então a gente está aqui para se fortalecer cada vez mais. Sim. E para mim, ser associado da BRH é algo que eu colocaria até no meu currículo. Eu acho que eu tenho, inclusive, no meu perfil do Instagram. Lá é algo, quando eu vou fazer algumas apresentações, eu gosto de colocar um pouco de referência sobre mim. Eu tenho lá todos os logos dos lugares que eu sou associados. E você fazer parte de uma entidade de classe da sua área mostra que você é um profissional antenado, que você é um profissional que cuida muito da sua educação, do conhecimento, de estar atualizado, das suas relações, né? O dia de amanhã a gente nunca sabe, uma hora eu estou numa empresa, outra hora eu estou em outra, podem surgir convites também dessas trocas. Então, pensar não só na entrega que você faz para a empresa, mas no seu autodesenvolvimento, na sua carreira, né? O quanto que eu tenho cuidado da minha carreira dentro da área que eu escolhi atuar para este momento, né? Como que eu tenho, às vezes eu fico tão ali com foco na tarefa, eu preciso entregar um relatório, eu preciso fazer uma gestão, tanto com olhar no outro, com tanto cuidado pelos colaboradores da empresa, e como que eu tenho feito cuidado por mim no meu desenvolvimento. Sim. E aí passa anos, você pensa, nossa, quando foi a última vez que eu fiz um curso? Quando foi a última vez que eu fiz uma atualização profissional? Não necessariamente precisa ser um curso de grande duração, mas só de participar desses encontros já é algo que desperta uma transformação, né? Que desperta algo novo. A gente sempre sai de um evento com uma ideia de, olha, o que eu vou fazer de diferente a partir de agora, né? Dessa informação que eu recebi. Então, essa inquietude que eu acho que nós gostaríamos muito de despertar no nosso público é uma inquietude que nos despertou para estar aqui. Exato. Vocês concordam, né? A partir disso, muito legal. Ponto de partida. E hoje o conhecimento é muito relacional, a gente tem uma interdisciplinaridade muito grande. Né? Então, a gente precisa conhecer de tudo, a gente precisa fazer conexões, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente consegue exercitar aqui sempre. Isso. Até tem um ponto importante que eu queria trazer para a mesa aqui de discussão nossa, que dentro dessa trilha de carreira que nós desenvolvemos, né, que foi muito legal, eu percebi, acredito que a Fabiola também, a Karina também, que começaram algumas pessoas a fazer a trilha com a gente e eles perduraram. Né? Sim, últimos encontros. Exatamente. Aquilo que eu acho assim, ó, quando a gente fala, o que é engajamento? Né? Engajamento é isso, porque eu vejo ali as mesmas pessoas que se demonstraram desde o primeiro encontro em saber, né, da parte de departamento pessoal, que depois foi recrutamento e seleção, cargos e salários, comunicação, desempenho. Depois tem ali o BP de RH, que a gente vai fazer também. Mas eu gostei bastante, né? Porque foi uma troca de informações, né, muito grande entre essas pessoas, né? E a gente viu o quanto as pessoas estavam ávidas, né, pelo conhecimento. Tanto é que eles perduraram aí todos esses encontros. Todos os encontros, muito legal. Inclusive, coloquem nos comentários, a gente já está pensando na trilha do ano que vem. Da trilha do ano que vem. Então, coloquem os assuntos aí. Às vezes, né, você quer ter ali algum assunto específico, a gente consegue trazer para a trilha para agregar mais, né? E a gente traz a formação online para todo mundo participar de diversos locais, né? Diversificar, né, algum assunto ali, às vezes que as pessoas querem, a gente consegue trazer para vocês aí de forma fácil, de fácil acesso, né? De forma online, para ter uma interação com o máximo de pessoas possível. Isso. E pensando em carreira, na hora que eu fui falar aqui, eu falei de a gente ter a nossa carreira como protagonista, né? Eu penso muito nisso sobre mim, acredito que todos vocês aqui também, o nosso público também deve trazer essa qualificação profissional que é necessária nesse mundo que se transforma tanto, oportunidades são transformadas diariamente. Para a gente poder encerrar o podcast aqui, videocast, eu queria pedir para cada um de vocês darem uma dica para o nosso público
público sobre como conduzir a sua carreira, como foi esse ingresso de vocês dentro da área. O que vocês deixariam de dica para o público, para cada um que está aqui presente hoje? Eu acho que não espere, a gente ouve muito no RH, o que a empresa vai fazer por mim, né? Muita gente ouve muito isso. Então, eu acho que não espere que o RH, a empresa vai fazer por você. Lógico, a empresa pode, deve te apoiar, você tem que contar com o seu gestor, com o RH, mas você tem que conduzir e tomar a rédea da sua carreira. Fazer os movimentos de carreira que você tiver que fazer, romper com algumas questões que não estão tão legais, lógico. Todos temos contas para pagar, boletos que não esperam, então a gente tem que coordenar esses movimentos e combinar para que eles aconteçam de uma forma, né, organizada. Mas, acima de tudo, não espere, né, para fazer as coisas que você quer fazer, tome as rédeas da sua carreira, não é? E não fique naquela posição de, o que a empresa vai, qual o treinamento, né, que o RH vai oferecer? Não, vá atrás. Tem tantas plataformas, tantas oportunidades. Então, eu acho que eu tenho alunos jovens e às vezes eu sinto, né, eles entrando no mercado de trabalho com essa visão e a gente tenta desconstruir isso e mostrar que você é responsável. Então, você vai lá, busque o seu resultado, busque o seu conhecimento e faça as mudanças que você tiver que fazer na hora certa, né? Então, seria esse a minha dica. Pegando um gancho que a Fabiola colocou, por exemplo, eu sou economista de formação. Eu jamais pensei que um dia eu ia cair na área de RH. Mas a oportunidade de assumir o protagonismo da minha carreira foi me dado, né, há alguns anos atrás e falou, olha, Pimentel, a gente gostaria de matematizar o RH, porque o RH era um mundo aleatório, era um mundo que o pessoal só via custo. Né? Então, como é que você traz o RH, aquilo que o RH está fazendo, os números da sua operação, e aí eu acabei indo para o RH com este foco. Mas lá eu me apaixonei. Né? Aí, né, fui fazer pós-graduação em RH, fiz gestão em negócio e não saí mais do RH. E todos os anos, né, buscando novos conhecimentos, porque a responsabilidade da carreira é minha. Né? Até um dia que eu falei, hoje, depois de ser confiado, né, a líder, né, de equipe, onde eu tive mais de 150 pessoas abaixo de mim em multinacionais, e tinha dia que eu não dormia, né, eu colocava a cabeça no travesseiro e falava assim, nossa, hoje eu tenho que falar com aqueles 10 líderes, como é que eu vou fazer para motivar aquela pessoa, como é que eu vou fazer para ele não se decepcionar com a empresa, porque a responsabilidade era minha como líder. Né? Então, eu me preocupava muito. E o que eu tenho que fazer para ter, vamos dizer, ferramentas para abordar essas pessoas, esses líderes. E aí, a um determinado momento, eu falei assim, vamos fazer o curso de formação de coach. Fui fazer o curso de formação de coach, me tornei coach também de algumas pessoas, onde hoje eu oriento, né, algumas pessoas em suas carreiras. E aí, por que não ser dono da própria empresa? Né? Montei também a minha consultoria, que hoje também eu exerço aí o papel de consultor em algumas empresas, né, principalmente na parte de reestruturação organizacional, cargos e salários e desenvolvimento humano. E assim, tudo deu certo, mas foi algo que eu quis, né? Foi algo que eu procurei. Em nenhum momento alguém falou para mim, Pimentel, eu quero que você seja isso. Não, foi algo que eu desejei. Então, por isso que eu falo, assuma o protagonismo da sua carreira. É você que tem que querer. Por quê? Informação precisa querer. Então, querer é poder. Muito bem. Muito bom. Como é complicado fechar, né? Com tantas dicas. Bom, eu sou patrocinadora dessa questão de você assumir também, tomar a frente da sua carreira. Quando eu fiz um processo de mentoria, eu fiz um exercício muito bacana de me inspirar, né? Quais eram as pessoas, qual era o meu objetivo, né? Onde eu queria chegar na minha carreira? E quais eram as pessoas que me inspiravam, né? Pessoas de sucesso nessa carreira. Então, eu pesquisei muito para olhar ali qual foi a trilha que essa pessoa, como ela trilhou esse caminho, o que ela fez? Óbvio, não vai ter uma receita certa, que é aquela receita que vai dar certo para você, que deu certo para o Pimentel, para Maria Alice, para Fabíola, para Karine. Não é a mesma receita, mas eu acho que a gente pode pegar Insights, né? Algumas lições aprendidas, né? E buscar ajuda, né? Se eu sei que eu quero trilhar esse caminho, então eu conheço uma pessoa que trilhou esse caminho, que já está
né, nesse caminho, eu poderia trocar informações com ela, eu posso buscar ajuda com um profissional de coaching, né, como o Pimentel trouxe aqui. Eu acho que isso é muito válido, né, você buscar ajuda de pessoas que conseguem te trilhar nesse caminho e você ter esse autoconhecimento, que é muito importante também, né? A gente vê muitos jovens aí Se iniciando permitir, né, a fazer carreira e os jovens se sentem perdidos, né? Eu não sei se é isso que eu gostaria de exercer. O Pimentel começou a carreira como economista e migrou para uma outra área que não era a sua área ali de início de formação. E isso é muito bacana, porque a carreira é isso, ela se transforma, o mundo se transforma muito rapidamente. Eu acho que a gente tem que estar aberto, saber dos nossos pontos fortes. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é muito importante. Você sabendo os seus pontos fortes e as possibilidades que você tem dentro do universo corporativo ou empresarial, né? Isso vai te dar alguns caminhos aí, mas assumir esse protagonismo e buscar as informações e essa formação é muito importante. Então, acho que para fechar, eu acho que esse é o caminho aí para assumir o protagonismo da carreira, né? Ótimo, Muito excelentes dicas, tá vendo? Eu adorei fazer esse bate-papo É. inicial com vocês. Também. Vou dar minha dica Com aqui também, certeza. fazendo um overview de cada um que vocês falaram, que eu acho que vem muito com o que eu acredito, né? Eu acho que a equipe aqui está formada com pessoas que têm muita sintonia de trabalho. Eu me sinto muito à vontade trabalhando com vocês. Cada membro que está na diretoria aqui junto comigo são pessoas que, de uma certa forma, me completam, sabe? Eu aprendo muito quando eu escuto cada um de vocês. Quero deixar meu momento de gratidão aqui por cada membro que não está aqui presente também, de vocês, e nós vivenciarmos isso juntos. E eu acho que o que eu vou trazer de dica para a carreira é que aceite a mudança. A mudança, ela sempre vai acontecer. E não existe, a gente muitas vezes traz, né, o jovem, não sabe, mas eu tenho 39 anos e estou redescobrindo a minha carreira nesse momento. Conheço pessoas que com 50, com 60, né, cada vez mais a gente vê a longevidade das pessoas e essa necessidade de descoberta. Então, a Karine trouxe aqui do autoconhecimento, ter um tempinho para si, de ter aquele momento de pausa para pensar sobre esse futuro, sobre as suas potencialidades, onde eu quero chegar, quem são as pessoas que estão ao meu lado. Eu escolho amigos, eu escolho companhias que estão me levando para aquele caminho que eu quero chegar mais para frente, ou são pessoas que estão me segurando e não deixando com que eu atinja o meu máximo possível. Que isso é muito comum acontecer. Às vezes a família que a gente nasce, às vezes os amigos que a gente vai construindo, ter esse olhar atento e começar a buscar pessoas que te fortaleçam. Eu acho que essa é a grande rede, né? A BRH, ela vai proporcionar isso, pessoas sonhadoras também junto com você, pessoas que pensam iguais, pessoas que similar, vamos dizer, né? Que pensam similar, alinhadas, e que você possa vivenciar esse momento de descoberta constantemente. Eu tenho uma frase para mim que eu tenho na parede do meu escritório, que conhecimento é poder. Então, a educação e o trabalho é algo que transformou muito a minha vida, e sempre que eu posso, eu gosto de levar essa palavra para que você se fortaleça com muito estudo, com muito conhecimento, com muitas trocas construtivas, porque o mundo está sempre mudando. E se a gente não se fortalecer para poder ter mais possibilidades, a gente vai ficando ocioso, né, com tudo isso. Então, assumir o protagonismo da sua carreira, de fato, e ter amizades, ter colegas próximos no networking, como eu disse, às vezes você está numa empresa, às vezes você está em outra, mas, gente, o sucesso deixa rastros. Se você é uma pessoa que entrega, se você é uma pessoa que busca, se você é uma pessoa que tem uma intenção positiva, todo mundo sabe e percebe isso. E quando tiver um projeto legal para fazer, são essas pessoas que você vai querer por perto, e são essas pessoas que estão aqui comigo hoje, que são pessoas que eu gosto, que eu admiro, e que está construindo a BRH Noroeste Paulista em conjunto. Então, meu agradecimento por vocês de terem comprado essa ideia de nós estarmos aqui, totalmente disruptiva, né? Porque nunca tínhamos feito algo assim. Sinceramente, eu acho que nós somos a primeira regional da BRH geral que tem um podcast, uma videocast.
É, tá vendo? estamos fazendo história nesse momento e vamos levar para que todas as outras diretorias também possam fazer esse trabalho. Agradecer o Barão de Mauá por ter aberto as casas aqui representadas em nome da Maria Alice, por acreditar nesse momento que a gente tem, por esse sonho que nós temos e de todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Acho que é uma gratidão enorme e espero que tenham ficado com um pouquinho de gostinho, de vontade, de quero mais, de poder conhecer os outros conteúdos que a gente vai trazer aqui de uma maneira pincelada, gratuitamente, mas que vocês também possam se associar e quem sabe um dia todos nós nos conhecermos pessoalmente, né? Tem muitos eventos da BRH que tem o CONAR, né? Sim. Que vem gente do Brasil todo em São Paulo, tem eventos que acontecem em São Paulo, no interior, agora do Agro, no dia 9 de 9 de novembro. novembro, né, Fabiola? 9 de novembro, lá no INSPER, e fica o convite aí para todos participarem e conhecerem um pouquinho mais. Obrigada, Muito obrigada, pessoal. Adorei o Companheiros aí de bate-papo. trabalho. Obrigada, Fabiola, Maria Alice, Obrigada. Pimentel. Foi um prazer estar aqui com Eu vocês. também Adorei. agradeço demais, né, a participação de todos aqui. Foi um bate-papo muito legal. Temos que repetir isso, né, até para levar esse conhecimento ao nossos associados, né, que é o nosso foco. Né, nosso foco é desenvolver. E fico muito feliz, né, de ter vocês aqui com a gente, né, nesse relacionamento nosso que é bastante verdadeiro, uma energia muito positiva Sim. no Sempre. nosso grupo, né? Muito bom. Estamos aqui, né, gravando esse videocast no final de uma semana, né? Uma Numa sexta-feira. sexta-feira. Então, terminando a sexta-feira com uma energia lá Lá na alto, altura. né? Então, muito bom. Isso Vamos mesmo. aí para sextar, né? Isso, agora sextou. Deixe comentário se gostou, deixe o seu like aqui pra Esse gente. joinha, compartilha. Se inscreve no Compartilha, canal, se né? inscreve Que no deve, a gente vai canal. tentar colocar em todas as redes Sim. possíveis. E quanto mais curtidas, se eu não me engano, a pessoa tiver, mais vai abrindo, né? Os canais de Exato. divulgação para chegar em outros profissionais e quem sabe chegar naquela rede que você tanto queria também através da BRH. Muito obrigada, seja bem-vindo. No próximo tema, que vai ser o segundo, a gente vai ter uma pauta em especial e vocês vão conhecer outros diretores da BRH. Até breve. Até Até mais, breve. pessoal. Até breve. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada.